Bom dia! Hoje a gente vai fazer a vista de prova de cozinha fria, tá? Só um Bom minutinho que eu dia. Beleza. tô abrindo a minha tela aqui. Bom dia. Bom dia. Dormi tarde e fiquei fazendo uns negócios e não fiz. Vocês estão visualizando meu AVA aí? Sim. Sim. Bom, na questão 1, a pergunta era a principal diferença entre a linguiça e a salsicha. Então, como nós vimos durante a nossa disciplina, né, é que uma das principais é que a linguiça, ela é mais pedaçuda, né? Enquanto que... E você consegue sentir o que é gordura, o que é carne, até mesmo o que é tempero, né? Às vezes o tempero vem em pedaços grandes. Enquanto que a salsicha, ela é processada junto com a gordura, a carne é junto com a gordura, e acaba que elas são emulsionadas e vira tudo uma coisa só. Vira uma massa, você não sabe o que é o que, tá? Então, essa seria a resposta correta. A B não pode ser, porque a linguiça, tanto a linguiça quanto a salsicha, elas podem ser embutidas tanto na tripa do porco quanto na tripa sintética. Não tem uma regra em relação a isso. E o tempero também, não tem um padrão. Ele pode ser, tanto na linguiça quanto na salsicha, pode ser diversificado. O que pode haver um padrão é, vamos supor, linguiça cuiabana. Aí tem um padrão de tempero para linguiça cuiabana. Salsicha Frankfurt. Aí tem que ter um padrão de tempero e às vezes até o padrão da tripa, tá? A tripa do porco deixa mais leve, fica mais... Não é nem saboroso, a textura fica melhor, tá? A2. Sobre defumação. A defumação surgiu como um método de... Alguém completa aqui para mim? Conservação. Conservação. Por que não é cocção? Que realmente surgiu como método de conservação, né? Antes. Ai, Natália, adoro essas respostas geniais. Você tá gravando, professora? Lógico. O principal intuito não é para coccionar mesmo, é para manter por mais tempo ela guardada. Sim. Exatamente o que eu quis dizer. Mas além disso, né, a gente levando em consideração que tem a defumação fria, a defumação fria não vai dispensar você de passar o alimento por cocção. Então, realmente, se a gente for pensar por todos esses ângulos, cocção não encaixa aqui, tá? Consiste em expor o alimento diretamente ou ao... A fumaça. Fumaça. Não é ao fogo. Embora para haver fumaça tenha que ter fogo, o alimento ele não entra em contato nem exposição ao fogo. É a fumaça apenas para ser considerado defumação. É uma técnica muito apreciada na gastronomia, pois agrega sabor de acordo com os ingredientes e o tipo de Madeira. madeira, né? Não tem nem como colocar outra aqui. Então, o pessoal gosta muito de colocar madeira de macieira, geralmente madeiras de árvores frutíferas. É assim que fala? Árvores frutíferas? Acho que é, não sei, deu um tilt aqui. Porque ela agregam, dizem que agrega um sabor mais especial. Mas
A gente tem uns improvisos, né? Igual a defumação de arroz, que eu passei para vocês fazerem no desafio. Então a gente consegue se virar um pouco. Também sobre defumação, o que determina se ela é forte ou se ela é suave? É o tempo de exposição do alimento à fumaça, tá? Quanto mais tempo o alimento ficar na fumaça, mais ele vai impregnar, né? Só que tem que tomar cuidado, que se a defumação for quente, pode ressecar o alimento. Se ela é fria ou quente, isso não vai influenciar no fato dela ser forte ou suave. O tipo de madeira utilizada também não influencia em aroma. Os ingredientes, se a defumação é fria ou quente, ela não vai influenciar no fato, na intensidade, né? O que ela vai influenciar é só na característica física, né, do alimento. Se ele vai ficar úmido, se ele vai ficar ressecado ou menos úmido, se vai precisar passar por cocção ou não. Nossa, meu Wikipédia tem o seguinte resultado. o meu Google nunca me obedece. Agora que o celular tá ali do outro lado, resolveu falar comigo. Oh, meu Deus. Continuando. A madeira utilizada, ingredientes acrescentados ao fogo, vai influenciar no aroma, tá? Tipo de alimento que está sendo defumado. Aí, não é a resposta correta, mas de uma certa maneira, ele até pode. Ele não influencia se ela é forte ou suave, mas ele vai influenciar no tempo de exposição do alimento à fumaça. Espera aí que chegou alguém. Valeu. Ele vai influenciar no tempo de exposição à fumaça. Então, por exemplo, se eu tenho um alimento mais delicado, como um peixe, eu não vou deixar ele um tempão ali exposto à fumaça. Porque se a defumação for quente, tá, gente? Porque senão ele vai ficar muito ressecado. E pelo fato dele ser muito delicado, a fumaça vai impregnar, digamos assim, que mais rápido, né? E não combina, talvez, uma exposição por tão longo tempo com alimentos tão delicados, tá bom? Aqui, o que é defumação fria, o que é defumação quente, né? Aí, na verdade, eu coloquei não é defeito, uma vantagem e uma desvantagem, vai. Mantém o alimento ainda levemente rico em sucos com textura mais úmida. A gente já sabe que isso é defumação fria, né? Este é o método mais indicado para produtos que sofrerão cocção posterior à defumação. Por quê? Porque por não passar por tratamento térmico, ele não acaba com micro-organismos, ainda mantém a atividade de água, que é um dos preceitos para que os micro-organismos consigam se proliferar melhor. Então, é a defumação fria. A defumação quente, né? A fumaça e calor em câmaras com temperatura controlada garante a segurança ao consumo deste alimento, sem que ele precise passar por nova cocção. Se realizado em temperatura incorreta, o alimento irá encolher excessivamente, secar e quebrar. Então, a vantagem é que eu vou consumir um alimento mais seguro, e a desvantagem é que o meu alimento vai, se feito incorretamente, né? Eu tenho que ter um cuidado maior no tempo de exposição, eu tenho que ter um cuidado maior em relação ao tipo de alimento. Então, talvez esse seria. Não é nenhuma desvantagem, né? Só um cuidado a mais, vamos dizer assim. Aí, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem me interromper a qualquer momento.
Aqui a gente tinha que colocar na ordem correta como faz a higienização das hortaliças, né? Primeiramente, gostaria de saber se vocês podem me explicar qual é a diferença entre higienização, limpeza e sanitização, desinfecção. Qual é a primeira? Higienização, limpeza e desinfecção. A desinfecção é com o hipoclorídrico. Tem 3 alunos, professora. É um para cada um. Ah, tá. Então tá. Fala aí. Eles estão assistindo Combate ao Coronavírus. Ou agora. Eu tô tomando café. Nem oferece, né? Bom, vamos lá. É falta de educação falar com a boca cheia. Ah, tá. Eu vou falar só por isso, tá? Bom, a sanitização, a desinfecção realmente está relacionada com a sanitização, igual a Natália falou. Não necessariamente precisa ser hipoclorito. Existem outros sanitizantes no mercado, mas realmente o hipoclorito é o nosso principal, é o que a gente usa mais a nível, vamos dizer assim, doméstico, né? Porque acredito que a indústria utilize outras soluções. Nossa, nunca ouvi carro de som passando na minha rua. O que será que está acontecendo? Bom, e daqui eu não consigo nem enxergar o que é. Aí, limpeza é quando a gente remove sujidade, ou seja, contaminação física. Então, se tem terra, pedrinha, fio de cabelo, aquelas larvinhas, né? Aqueles bichinhos. Então, a limpeza, ela consiste nisso, em remover sujidade, ok? E a higienização é quando, seja o alimento, seja a superfície que você está limpando, passa pela limpeza e pela desinfecção, porque a desinfecção ela está ligada à contaminação biológica, tá? Ou seja, por micro-organismos, que pode causar essas doencinhas bem básicas aqui que a gente tem enfrentado ultimamente. Então, quando eu ou qualquer outra pessoa falar tem que higienizar adequadamente, é porque tem que passar pela etapa de limpeza e desinfecção, que também é chamado de sanitização, tá bom? Ficou claro, Natália? Eu vou perguntar isso na B2. Sim, senhora. Só a Natália vai conseguir responder. Aí, queria aproveitar o ensejo dessa questão e trazer uma questão atual, né? Para vocês que vão se formar, se Deus quiser, esse ano ainda, né? É que vocês não podem ver a minha cara de deboche aqui, né? Mas a gente espera que sim, né? Que vocês se formem esse ano. Eu queria abrir uma discussão, assim. Sabe se, aproveitando inclusive, né, que o Emano é... O que você é mesmo, Emano? É veterinário e o Ale é biólogo. Vocês ouviram falar sobre qual foi a origem do surto do coronavírus? Desse novo coronavírus, da Covid-19? Sim, foi o mercado de Wuhan, lá na China. Certo. Eu andei lendo uns artigos, inclusive uns artigos da USP, que eles são maconheiros, né? Mas a gente ainda lê umas coisas dele, né? É tudo vagabundo. Tudo vagabundo. Baderneiro que fica fazendo putaria. Exatamente. Tudo esses aí. Eu não sei como que eles têm tempo para escrever artigo, inventar respirador que é 3 vezes mais barato. Eu não sei como eles arranjam esse tempo.
Porque eu não sou baderneira e eu não consigo dar conta das coisas que eu tenho que fazer, mas vamos lá. Vai ver a baderna, né? Então, eu li que eles fizeram um mapeamento genético desse vírus e eles chegaram no morcego mesmo, né? Sim, foi no morcego. E assim, a probabilidade do que pode ter acontecido, existem outros 2 animais, deixa eu procurar o nome, porque ontem eu já não consegui falar. É o pangolim. Isso. Pangolim e tem um outro lá. São animais chineses, né? Pangolim. Onde você viu o negócio do pangolim? O outro é Então, civeta. o pangolim foi o segundo nome que surgiu, porque o vírus encontrado no pangolim era o mais parecido ainda que o do humano. Mas eles continuaram a pesquisa e viram que, de fato, veio do morcego. O vírus ele conseguiu pular direto do morcego para o ser humano. Ah lá, esse é o pangolim. Olha que bicho horroroso, eles comem. Nossa, para. É mó bonito esse bicho. Parece um tatu. Ai, mas pra comer um bicho desse? Olha o tamanho da unha desse bicho. Na verdade, o pangolim ele não era usado para comer. Demoraram para chegar no pangolim porque ele era vendido como animal silvestre, né, para pessoa criar, e ele é vendido ilegalmente, então ele ficava escondido. O pessoal escondia que tinha esse bicho lá. É pet, ele é criado em casa. Não, mas o pangolim ele é usado na medicina chinesa, principalmente mas eles não comem. Eles comem a carne, eles apreciam a carne desse bicho. O brasileiro come tatu. Também, então, é a mesma coisa. A gente nem pode ficar julgando muito chinês. Eu não como tatu. Você come tatu? Não, mas não é todo chinês que come pangolim. Nesse caso, eu sou vegana. Eu não como tatu, não como esses bichos esquisitos, não. Faca, tatu, cutia, não. E o outro é a civeta, né? Deixa eu colocar aqui na foto. Civeta. Que já é um bichinho mais... Parece um cachorrinho do mato. Esse aí é o bicho que come café e caga, tá vendo esse cocô dele ali em cima? Uhum. É o café mais caro do mundo. Então. Parece um coati. Foram os 2 animais que eles encontraram fazendo mapeamento, né? Um vírus parecido geneticamente. Aí quais são as hipóteses? A hipótese é que o morcego seja o vetor. E um desses animais possa ser o hospedeiro intermediário. E aí, nesse mercado, as pessoas compram os animais. Assim, o mercado, na verdade, de peixes e frutos do mar. Só que esses animais silvestres, eles são vendidos ilegalmente dentro desse mercado. Inclusive para consumo alimentício, tá? Tanto que aqui, ó, nesse negócio da... Cadê pangolim? Aqui, ó. Pangolins são vendidos ilegalmente na China pela sua carne, escamos e uso na medicina tradicional chinesa. E aí, nesse mercado de Wuhan, eles vendem esses animais silvestres, inclusive, com finalidade de alimentação. E aí, o que aconteceu? A criatura ou entrou em contato direto com esse animal, né, vivo, ou se ela realmente comprou para finalidade de alimentação, que é uma das vertentes de investigação, ela não cozinhou direito o bicho. Agora, eu fico imaginando qual é a nossa responsabilidade, né, que eu queria até colocar para vocês, qual que é a nossa responsabilidade em seguir normas da Anvisa, seguir legislação, porque assim, eu estava dando aula de administração essa semana, aplicada à gastronomia, e a gente estava falando da parte burocrática, né?
E a gente ouve muito falar de burocracia como algo negativo, que realmente se tornou algo negativo. Mas as normas, regras, no caso da cozinha, principalmente da Anvisa, tá para isso, né? Que os caras são muito sem noção na questão de higiene. E a gente está falando aqui da China, que a gente sabe que existe uma população maior, é a maior do mundo, né? A maior população do mundo, e que eles têm uns hábitos meio exóticos comparados aos nossos. Mas aqui no Brasil, se você for olhar na periferia, nas favelas, naqueles barracos sem nenhuma condição sanitária, as pessoas elas realmente não têm a mínima noção do que é higiene. Então, eu não posso partir do princípio que todo mundo vai ter tido essa educação relacionada à higiene já vindo de casa. Às vezes essas pessoas são invisíveis, né? Vocês viram quanta gente sem CPF ou com CPF irregular que não existiam aos olhos do governo, né? Até essa história aí dos R$600 de auxílio. Então, a gente nunca vai poder partir do pressuposto que o nosso funcionário ele vai chegar tendo todas as noções de higiene do mundo. Então, as normas da Anvisa, elas estão aí para isso. As normas sanitárias do município, elas estão aí para isso. As normas sanitárias estaduais, inclusive. Então, assim, uma das possibilidades é essa, do cara simplesmente ter comido um bichinho desse, coitadinho, e ter cozinhado errado, não ter cozinhado ele o suficiente, e aí ele acabou com o mundo. Assim, é bem surreal essa linha de pesquisa, mas não é impossível, né? Se você parar para pensar nos mecanismos de transmissão e tudo mais, isso aí não é impossível de acontecer. Então, fica aí o alerta do porquê que vocês estão vendo coisa de higienização e cozinha fria, né? Porque o nome já diz, cozinha fria. Pode ser não. Vai ter muitas coisas que não vai passar por cocção. Então, a gente tem que ter esse cuidado especial com higienização. E a gente tem muita mania, assim, de achar que só a limpeza é suficiente para oh, meu Deus, para livrar a gente de algum problema, né? De deixar seguro aquele alimento, aquela superfície e tudo mais. Eu não sei, o Alexandre deve saber, né? Que eu não sei se em biologia vocês também usam um laboratório. Usa, né, Ale? Que tem que ter uma higienização incrível. Usa. Eu não sei, os meus primos, que eles são químicos, nossa, a higienização que precisa ter para você manipular qualquer coisa dentro de um laboratório, e a gente não está nem falando de manipulação de alimentos, a gente está falando de manipulação de experimentos, né? De estudos. Então, todas as superfícies têm que estar muito limpas. Limpas não, tem que estar higienizadas. Então, tem todo esse processo. E aí, a gente tem uma cultura de que, como todo mundo tem cozinha em casa, todo mundo tem acesso a cozinhar, e faz de qualquer jeito, e ninguém morreu, mas também para morrer uma vez só, a gente meio que relaxa. Então, é isso que eu gostaria de reforçar, assim, do porquê que, inclusive, vocês sabem que eu sou muito chata com essa questão de higienização na cozinha, né? E porque a gente tem essa responsabilidade muito grande. A principal função do alimento é nutrir. A gente come porque a gente precisa realizar a manutenção do nosso corpo. A gente precisa de energia, a gente precisa reconstruir tecidos, a gente precisa regular as nossas atividades metabólicas. Me corrija se eu estiver errada, Lê, ou Emmanuel. E eu penso que a partir do momento que assim, tudo bem, a pessoa foi comer um doce, ela não vai se nutrir com doce. Ela não vai se nutrir, mas ela tá comendo, nem que seja por uma indulgência, né? Ela tá comendo ali simplesmente por puro prazer. Se você dá um doce para essa pessoa contaminado, e ela passa a noite no banheiro, uma noite de rei, uma noite de rainha,
você já falhou miseravelmente, porque você, ao invés de dar esse prazer de alimentar-se, você deu uma bela de uma dor de cabeça para a criatura, né? Agora, pensando assim em pessoas que estão com a imunidade mais baixa e que podem adquirir essas doenças e ficarem muito mal, inclusive pode levar à morte, as doenças transmitidas por alimentos, você falhou miseravelmente na sua missão. Porque se a sua missão é cozinhar e oferecer alimentos para as pessoas, seja para se nutrir, seja por prazer, seja lá o que for, e você não consegue efetuar isso, né? Você faz o contrário, você leva doença para essa pessoa, você falhou miseravelmente na sua missão enquanto cozinheiro. Então, deixar esse recado, né? Porque a gente está vivendo essa crise sanitária horrorosa e que, pelo jeito, para a próxima semana, para os próximos 15 dias, acho que deve piorar bastante ainda, né? Antes de melhorar. Então, Vai piorar sim. A gente tá começando a entrar na subida da curva agora. Pois é, né? E vai subir horrorosamente, né? Porque daqui da minha janela eu consigo ver a Marginal Tietê. E meu marido tava falando agora há pouco que tá trânsito na Marginal Tietê. Então, ninguém tá respeitando isolamento. Só eu tô fazendo isolamento, né? Mas ninguém. Então, e é uma crise sanitária, né? Vocês vê, você não pode fazer nada porque você não sabe da higiene do outro, né? Você não sabe se o outro está tomando esses cuidados que realmente devem ser tomados. Porque o pessoal fala, ai, lavar a mão. Você acha que lavar a mão vai evitar isso? Sim, lavar a mão vai evitar isso. Quando a gente teve a pandemia de H1N1, acho que foi em 2010, eu sei que eu tenho uma tia que faleceu de H1N1 em 2013. Então, deve ter sido mais ou menos aí, entre 2010 e 2013. O que a gente ouviu? 2009 e 2010, né? Então, aí o que a gente mais ouvia? Lavem as mãos, lavem as mãos, lavem as mãos. E parece que as pessoas não entendem, né? Eu dei aula de cozinha fria para o pessoal da noite. A gente teve uma aula de cozinha fria? Não, né? A gente só teve internacional. Mas eu dei uma aula de cozinha fria pro pessoal da noite e eu não conhecia a turma. Então, a primeira coisa que eu fiz foi observar antes de dar os creu, né? Gente, me pergunta quantas pessoas lavaram a mão para entrar na cozinha. Não tô nem falando de lavar a mão quando troca de função. Eu fiquei do lado da pia. Agora não tem desculpa. A pia tem sabão, tem papel, tem tudo bonitinho lá. Quantas pessoas lavaram a mão? Numa turma de 62 pessoas. Uma pessoa lavou a mão. E aí eu fiquei observando isso, né? Lógico que no final da aula eu tive que dar um baita de um creu. Porque como é que você vai manipular molhos frios? Você vai manipular... era a aula de molhos frios. Mas aí você vai manipular saladas, né? Hortaliças que não vão passar por cocção sem o mínimo de higiene. Ó que absurdo. Enfim, né? É viver perigosamente. Desculpa falar tudo isso, mas eu acho que o momento é bastante propício para a gente reforçar tudo isso. Então, vamos lá. Para a gente higienizar uma salada, as folhas, primeiro a gente tem que separar uma a uma. Para que a gente separa uma a uma, gente? Natália, Assim dá pra ver ela se tem alguma sujeira física grande, algum bicho, coisa assim. Isso. A gente remove contaminação física e também se a folha estiver murcha, danificada, né, estiver imprópria para consumo, a gente já faz essa triagem. Então, o que é a contaminação física? Terra, poeira, os bichinhos. Então, tudo isso a gente consegue... tudo isso não, a poeira, a terra, a gente não consegue tirar nessa fase. Só que eu ainda tenho que continuar essa limpeza. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar em água corrente, não esquecer, né, que a gente tem que
com as próprias mãos, meio que esfregar as folhas, né? Para ajudar a remover a terra que pode estar contida nesse alimento. E aí, essa etapa, a gente está fazendo a limpeza, né? Aí, o que eu falei para vocês? A higienização consiste na limpeza e desinfecção. Aí, em seguida, eu coloquei aqui solução clorada, que é o que a gente mais usa. E também, nessa etapa, a gente tem que tomar muito cuidado, né, com a solução clorada, porque se eu colocar a menos do que o necessário, então sempre ler o rótulo daquele sanitizante para ver a quantidade correta, né, tá tudo especificado no rótulo bonitinho. Se eu colocar de menos, eu só deixei as folhas boiando lá de férias, relaxando. Não fiz nenhuma desinfecção. Se eu colocar mais, dependendo dessa quantidade, eu posso intoxicar uma pessoa por contaminação química. Não necessariamente ela vai morrer, né? Mas ela pode ter alguns desconfortos gastrointestinais. Mas se for muito, ela pode morrer. Igual quando minha mãe deu amoníaco pro meu irmão fazer bochecho, achando que era água oxigenada. E o bichinho, por sorte, cuspiu. Porque se ele tomasse, a médica falou que ele ia morrer. Porque queima tudo. Segundo ela, ia queimar tudo por dentro. E se ele tomasse água oxigenada, ele ia vomitar. Não, mas eu não sei qual que é o problema. Sim. Pelo menos água sanitária, água oxigenada é emética. Então ela tem a função, quando você bebe, ela provoca vômito, meio que automático. Que bom. Mas era amoníaco, eles colocavam na mesma... A embalagem era igual, de amoníaco e de água oxigenada naquela época. E aí, meu irmão, ele tinha que fazer esse bochecho diariamente com água oxigenada que a médica mandou, né? A médica não, como é que chama? Dentista. E aí, ele não sabia ler. Minha mãe leu um, catou outro, porque tava um do lado do outro, né? E aí, o bichinho foi lá, pegou uma tampinha, colocou na boca. Gente, isso é muito perigoso, né? É incrível, é muito perigoso. E tem gente que fica dias internados porque... sabe o que acontecia muito também? O pessoal colocava cloro, essas coisas, em garrafa PET. Garrafa de refrigerante, essas coisas. Aí chegava a criatura lá e bebia, achando que era soda limonada e era soda cáustica. Um negócio assim. E pode matar, né? Se não deixar sequelas muito graves. O meu irmão ficou com a boca toda queimada durante muitos dias. Tendo que... Aí ele achou tão ruim que ele ficou tomando sorvete durante todos esses dias. Mas enfim. Então, de novo, na parte da desinfecção, a gente tem que tomar cuidado, porque a gente está mexendo com produtos químicos que podem intoxicar. Então, por isso que tem que ler rótulo de tudo, gente. Quando necessário, enxaguar em água corrente. Como eu sei quando é necessário? Lendo o rótulo. Geralmente, quando o hipoclorito é em pó, você tem que enxaguar, tá? Secar as folhas. Por que a gente seca a folha? Porque se eu deixar um monte de água ali, eu vou propiciar que os micro-organismos se proliferem, né? E depois a gente armazena sob refrigeração. Porque a temperatura baixa retarda o desenvolvimento de micro-organismos. E embalado porque para não ficar exposto, né? Porque essa higienização, ela vai tirar, né, todas as contaminações que tinham até aquele momento. Ela não vai deixar sua salada ou seu alimento imune a pegar futuramente outros micro-organismos ou sujeira também, né? Qualquer outro tipo de sujeira. Se cair um fio de cabelo, caiu. Essa daqui, remover sujidades com hipoclorito, não existe por tudo isso que eu expliquei para vocês, né? Ou você faz a limpeza ou você faz a desinfecção. O hipoclorito é com a desinfecção e as sujidades estão relacionadas à limpeza, ok?
Essa daqui tá falando das ovas. Essa daqui acho que todo mundo acertou, né? Caviar é o que vocês têm que ter em mente, que ele é só da espécie de um peixe chamado esturjão. E que ele, tradicionalmente é servido com blini e creme azedo. O blini, ele tem um gosto meio de fermento, porque ele é com fermento fresco. É uma panqueca com fermento biológico, né? E o creme azedo, ele é bem azedo, né? Porque ele vai limão, vai iogurte, então ele tem mais essa pegada. E também gordura, né? Porque vai creme de leite fresco. Aí o caviar, ele é bem salgado. Então ele dá esse contraste de sabores num canapé. E a grande pegada do caviar não é nem o sabor, né? A pegada do caviar é o fato dele estourar no céu da boca, que é, para mim, é uma sensação horrorosa, mas tudo bem. É um aborto no céu da boca, desculpa, mas eu tinha que falar. O caviar raro do beluga albino é o dourado do alma, né? Ovas de peixe como arenque, carpa, adoque, salmão, são ovas de peixe. E as ovas do crustáceo, que são coral, por conta da cor, né? Que é uma cor bem bonitinha. Por isso que chama coral. Os grupos de saladas, gente. Aqui, acho que ficou muito claro que a salada simples é a salada de folhas. O que eu vi o pessoal confundindo bastante foi aqui a questão da salada composta e de acompanhamento. A grande diferença delas está mais na função delas. Então, quando ela vai agregar, só dessa palavra agregar, você já mata aqui a questão. Então, quando essa salada está agregando sabor, textura e a composição nutricional do prato, ou seja, ela faz parte do prato, ela é de acompanhamento. Se ela é um acompanhamento, ela é de acompanhamento. Agora, quando eu tenho uma salada um pouco mais rica, né, pensando nutricionalmente, e ela até poderia substituir uma refeição, ela é composta. Poderia substituir uma refeição, mas ela pode servir como uma entrada, como uma entrada, ou uma refeição, né? Se ela tiver um peixe grelhado, um frango grelhado, tal. Na questão 8, a gente está falando de vinagre. O vinagre, ele é a fermentação do vinho, não da uva, tá? Ah, mas o vinho é a fermentação da uva. Ok, mas pra gente aqui é importante a gente saber que ele é a fermentação de algum alcoólico. Então, essa uva tem que fermentar, e aí a gente chama de vinho. E depois, esse vinho provindo da fermentação da uva, ele é fermentado novamente, mas aí a fermentação transforma o álcool em como é que chama, gente? Esqueci o nome do bichinho. Oh, meu Deus, vocês não me ajudam. Ácido acético, é isso, gente? É isso, pro ácido acético. Obrigada. Transforma em ácido acético, o álcool em ácido acético. Então, se eu pegar simplesmente a uva, eu não vou obter um vinagre, tá? Eu vou obter um vinho, porque a fermentação é alcoólica, né? Eu vou ter álcool no final dessa fermentação. Em relação ao seu método de produção, pode ser classificado em 2 tipos. Aí eu sei que tem o Orleans e o germânico. O Orleans, a gente sabe que é aquele método tradicional, artesanal, e o germânico é industrial. Então, aqui o germânico é industrializado. E o Orleans passa por uma fermentação de mais ou menos 6 meses, cuidadosa filtragem. O ácido acético é regular. Ah, tava escrito ácido acético aqui. Eu pensando, né? Pra que pensar, né, gente? Hello.
Então, o importante de saber sobre vinagre é isso. Aqui, o vinagrete. A gente conhece vinagrete como aquela mistura de tomate e cebola, né? No churrasco, mas não é. Aquilo lá é uma salsa chamada salsa campanha. Salsa de campanha. Espera aí que eu tô assando mais. Então, aqui. Vinagrete é a porção de uma parte de ácido para 3 partes de óleo. Então, a única opção que tem um ácido e um óleo é a opção A, que tem o vinagre e o azeite. Tomate e cebola não é, porque não dá nem para emulsionar tomate com cebola aqui, né? Gema e óleo é a maionese. Vinagre e gema não existe. Tomate e azeite não existe um nome específico para isso e não dá para fazer emulsão. E a questão 10. Não é uma finalidade da cura de alimentos. A resposta correta é A, evitar contaminação física. Né? Então, o fato de eu curar o alimento não vai impedir que caia um cabelo lá e ele fique com o cabelo preso. Né? Diminuir a umidade do alimento, sim, por conta do sal que você adiciona na cura, né? Você acaba diminuindo a atividade de água do alimento. Evitar a contaminação biológica do alimento, sim, por conta do sal, por conta da diminuição da atividade de água, inclusive por conta de algumas especiarias que são adicionadas que são fungicidas, antibacterianas. Realçar o sabor do alimento, sim, ele realça o sabor do alimento, porque você está basicamente temperando e a partir do momento que você drena a água, os sabores do alimento ficam mais presentes, fica mais concentrado, não fica diluído em líquidos, né? E conservar a cor do alimento, tá? A cura ajuda para que não haja oxidação, deterioração por conta dos micro-organismos e tudo mais. Bom, em relação à prova, é isso. Vocês três têm alguma dúvida de alguma das questões? Não? Não. Tá. Aqui tem um gráfico, né? A turma de vocês acima de 7, para mim tá ótimo. Né? O desempenho da turma para mim tá ótimo. A essa altura do campeonato, não sei se a gente consegue melhorar ainda mais, mas muita gente, mais da metade da turma tirou entre 9,5 e 10. Significa que ou vocês se apropriaram dos conteúdos ou vocês fizeram prova com consulta e eu não tenho controle disso. Mas eu acredito que não, porque vocês são bastante espertos. Foi aquela revisão, né, professor? Minha revisão também ajuda bastante, né? E essas coisas vocês nunca mais vão esquecer, porque vocês viram na aula, vocês viram na revisão, vocês viram na prova e estão vendo na vista, tá? Em relação à prova de vocês têm algum lançamento que foi errado de vocês três? Não. Não? Não. Tá. Em relação... Pera só um pouquinho que eu vou ver aqui qual que são as atividades de vocês. Ai, cozinha fria. Em relação àquela atividade do ACPIP, dos ACPIPs, que valia 200 pontos, algum de vocês teve algum lançamento errado? Eu. Natália Fortino nem fez, não vou expor, mas ela não fez. Alexandre também não fez, né? Pelo menos até a data indicada. Em relação aos desafios, alguém tem algum problema? Mano, você não fez os meus desafios? Fiz não.
Eita, Na mano. verdade, eu tinha feito só o da salada, defumação não deu pra fazer, porque eu não vou esfumaçar meu apartamento, porque senão minha mãe ia me matar. Eu esfumacei, não foi tão ruim assim, não. Não ficou Você muito mora tempo. com você, a casa é sua, é você e sua mulher, então, tipo, beleza. Aqui eu também não fiz por causa da fumaça. Porque Mas o pessoal aqui... tinham 3 desafios, não é? Então, se vocês Aí, como eu tivessem só tinha mandado, feito um, eu não mudei. Que preguiça. se vocês tivessem me mandado esses desafios, eu teria colocado notas. Você também não fez, Natália? Natália? Oi, eu fiz sim, vários desafios. Eu te mandei tudo. Aqui, ó, tá vendo? Você não olha, mas eu tô olhando que não foi lançada a nota aqui. Eu tô tentando ver isso agora no Ava, mas eu não tô conseguindo ver. Ah, agora. Gente, é aula de vista de prova, vista de notas. O mínimo, a única preparação que vocês têm que fazer para vir para aula é ver a sua nota, caramba. Então, eu já vi, ó, que eu tenho que retificar a tua nota aqui. Porque eu lembro que você mandou, né? Você me mandou a salada. É que você mandou junto com a de internacional, não foi? Foi, você falou que podia mandar tudo junto, porque a turma era pequena. Quais foram as suas produções? Eu fiz a quiche, Não, fiz... de cozinha fria. Fria. Eu fiz petisco. Eu fiz a salada também. Tá. Ficando sua nota aqui, tá? Já. Aí ela vai como pedido de retificação. Hoje eu vou pedir para Jaqueline, assim que encerrar a aula, eu vou mandar um pedido para Jaqueline fazer todas as retificações da semana. E aí provavelmente semana que vem já vai estar arrumado, tá? Justificativa. Professora é uma jumenta. Lançamento errado. Eu acho que a coordenação lê assim, né? Sempre que eu coloco o lançamento errado, ela deve ler professora é uma jumenta. Mas tudo bem. Aí já tá retificado, tá bom, Natália? Tá, obrigada, professora linda. Bom, então o primeiro bimestre, declaro o primeiro bimestre encerrado. Em relação ao próximo bimestre, então, ó, só para falar, deixar claro, nesse bimestre vocês puderam atingir até 1.000 pontos de atividade sala de aula e até 1.000 pontos na avaliação oficial, ok? Para o próximo bimestre, são 1.500 pontos de atividade sala de aula e 4.000 pontos de avaliação. E, mano, você vai ter que correr atrás do prejuízo, cara. Tá? Tem que fazer. Você consegue ver minha nota aí? Total? Total. Não, só uma curiosidade. Não, não, eu consigo ver separadamente do ACPIPS. Eu já tô com 7.000 já. Ai, sorry, mas não tem que ter o mínimo de tanto. O mínimo é só o de prova. Só de prova? Só. Então tá suavão, não precisa nem comparecer mais à aula, né? Não. Pode tirar férias já? Posso só chegar na B2 e tirar 500 e adeus. Acabou, né? Não, então, Então, eu tenho 1.500 pontos de atividade. É que assim, o Ale já sabe, e eu já vou falar isso pra Natália. Façam um desafio nota máxima. Sim. Desafio eu tenho quase 3.000 só de nota máxima. Tô fazendo sim. Sempre faço. Isso é tão facinho. Então, e vocês sabem que esse desafio nota máxima a gente tem que implorar pro aluno fazer. O pessoal ainda não entendeu que, tipo, é um remédio, aqueles remédios que a gente engole e passa tudo, sabe? Porque, é dar nota de graça para vocês, né? Basicamente. E o povo não faz. Mas você sabe que é por isso que eu não gosto dessas coisas? Porque não tem nada a ver com o que a gente aprende. Desafio nota máxima. Tem 1 milhão de coisas que ficam dando nota pra gente que a gente não precisa estudar, né? A gente não precisa fazer o que deveria, porque vai ganhar nota de qualquer jeito. Eu acho isso uma falha enorme da faculdade, dar tanto peso pra essas coisas.
Então, Ale, É o talvez perfil hoje. o peso sim, o peso de nota sim. Mas o que eu vejo, né, do ponto de vista enquanto professora, o desafio nota máxima, ele é para talvez tentar diagnosticar e corrigir algumas defasagens, né, que vêm do ensino médio. Então, a gente identificou que tem muito aluno com defasagem no ensino médio, ponto. Então, o que a gente pode fazer a respeito? Incentivá-los a estudar. Então, nesse caso, é um incentivo. O que não é o seu caso, o que não é o caso da Emano, é o caso da Natália? Não sei. não é. Mas assim, eu vejo que no geral na turma de vocês não é a grande maioria, mas eu tenho turmas que a grande maioria deveria sim fazer esse desafio nota máxima para ao menos perceber a defasagem que ele tem. E aí buscar ali tem no AVA, né, disponível para vocês nivelamento de matemática, nivelamento de português. Então, assim, até para a gente conseguir oferecer esses cursos para vocês. Agora, em relação ao peso da nota, realmente, se a gente pensar que é uma universidade, né, uma faculdade, que a gente tem essas. A gente tem que pensar na questão profissional, nos conteúdos que a gente passa para vocês. Seria lindo se a gente pudesse fazer isso, mas não é a nossa realidade. Então, antes de ser um excelente profissional, não adianta a pessoa só saber reproduzir as coisas, ir lá e fazer. Então, com todas essas outras defasagens que vêm do ensino médio com os nossos alunos, a ideia é essa, entendeu? E eu acho que essa pontuação alta é para ver se consegue incentivar essas pessoas. Só que, pelo contrário, eu vejo o Emmanuel Espertalhão falou: é só fazer o desafio nota máxima que eu ganho nota. E para ele é tudo muito fácil. E o desafio nota máxima, ele não foi criado para o perfil do Emmanuel, por exemplo. Entendeu? Então, é um projeto legal. Eu acho que é um projeto muito legal, tendo em vista a realidade que a gente enfrenta. Só que é isso. Normalmente quem não precisa vai lá e faz, e quem precisa não faz justamente porque acha difícil, entendeu? Eu tenho alunos que lá em Pirituba eu fui ensinar como acessar o desafio nota máxima em sala de aula, em laboratório, tudo bonitinho. E assim, tem gente que tira notas baixíssimas nesse desafio nota máxima, né? Não, eu imagino. Mas é assim também, tem algumas questões do desafio nota máxima que são excelentes, eu diria. Que reforçam aquilo que a gente já aprendeu. Agora, ao mesmo tempo, tem questões de coisas com termologias que a gente não viu necessariamente. Tem cursos que, conforme você vai fazendo, eles vão liberando, tipo assim, eles te obrigam a fazer certos cursos. Então, sei lá, de química, mas assim, numa pegada que, cara, eu sei, eu estudei num colégio bom, eu fiz uma faculdade de biologia que estuda muita química, e aquelas matérias de química eu não aprendi nem na faculdade. Então, assim, Misericórdia. é muito pesado, assim, muito, numa pegada que, tipo, mesmo eu gostando um pouco da área de ciências, eu não tinha vontade de ler, então respondia de qualquer jeito, porque era uma pegada assim que não tem nada a ver com gastronomia. Então isso também, se o aluno dá de cara com uma Quase coisa todas as dessa, questões são questões de desmotiva. Enem. Quase Sim, todas as sim. questões do desafio Mas eu são não sei questões de Enem. se você fez de química, tem umas lá Isso, não é isso. bizarro? Não, é bem difícil. É porque eu, como não tenho nada para fazer, eu vou e estudo e tento responder a questão. Mas tem umas coisas que é muito difícil. Tem umas coisas A que. maioria eu também, mas tem coisa que eu simplesmente deixo pra lá. Tem. Talvez se eu tivesse que fazer esse negócio de química aí eu não ia conseguir passar, não, porque eu tenho uma grande defasagem em química, sabe? Então, mas talvez fosse importante. Mas aí você tá falando que o nível é muito alto e tem que ser crescente. E talvez ele tenha detectado também, né, que você já tem um nível de química ok, interessante, então vamos melhorar, né? Pode Mas ser. é importante esse feedback de vocês, porque quando a gente tiver novamente discussão sobre desafio nota máxima, a gente pode colocar isso
os gestores levarem Ah, adiante, né? Esse eu falo feedback. que, assim, avaliando, por exemplo, quem fez um ensino médio não tão alto quanto eu, por exemplo, fiz ensino médio particular, né? Então eu posso falar. Mas, assim, tem questão ali que é muito difícil. Tem questão. E, assim, é no sorteio, tá? Eu já fiz umas de matemática que eu tenho facilidade, que tinha umas perguntas de fatorial, umas perguntas difíceis de fazer. Mas, Uhum. assim, eu acho que o nível do desafio nota máxima é altíssimo. E Ah, por isso entendi. e por isso que as pessoas desistem de fazer, porque elas vão faz duas vezes. Vê que não acerta nenhuma questão, ela desiste de fazer. Desiste porque acha difícil, né? É, O A que eu não sei, lista, eu vou pro Google. a lista que eu tô reclamando é da matéria de atomística, que é o estudo de átomos. Foi bem assim, bem complexo e chato. Eu fiz atomística, tive que fazer físico-química. Ainda que na atomística eu acertei 3 de 4. que bom, né? Que bom. Eu não tinha compreendido essa complexidade, né? Então, talvez seja uma barreira. Vou até passar para os gestores essa barreira para. É que o problema a Ah, não, gente ó, não eu acho que a ruim mesmo foi a de só química com orgânica. Oi? Acho que a que eu tive mais, assim, que não foi a de Essa atomística eu que foi gostei. chata, foi a de química orgânica. Eu odiei a de química orgânica, nossa senhora. Essa eu gostei. Não acertei nenhuma. Bom, se tem palavra química na frase, eu não consigo falar que eu gostei. Mas, enfim, se o Emano consegue falar que ele gostou da disciplina, tá ótimo. Não, mas é interessante. Muito obrigada pelo feedback, porque agora eu tô vendo o porquê que tem muitos alunos que não fazem, e isso enquadra muito no perfil dos alunos que não fazem. Realmente são os alunos que têm maior defasagem. Então, talvez junto com a equipe a gente buscar também alguns mecanismos para a gente melhorar essa. Se a gente não consegue melhorar o desafio, talvez melhorar as condições para que o aluno faça o desafio, né? Mas tudo bem. Muito obrigada. Pessoal, para o segundo bimestre, a gente tem 1.500 pontos de atividade de sala de aula. Acredito eu que eu já coloque agora para maio um questionário valendo 500 pontos. Os outros 1.000 pontos eu vou guardar. Não, já não vou anunciar. Vocês sabem que normalmente eu já anuncio tudo no início do semestre, né? Mas a gente está tendo um semestre muito atípico. Vou guardar esses 1.000 pontos porque eu sou a Poliana e eu tenho muita esperança da gente voltar esse semestre, sabe? A nossa previsão tá para 18 de maio. Só que não. Não, A e gente não vai ainda. voltar, Carol. Carol, desentenda. Para, não Carol, a aguento mais. Secretaria de Ensino já mandou comunicar que a partir de junho volta a educação infantil. Que a educação do ensino superior vai ser a última a voltar. Nossa, eu vou perder até meu emprego, né? Porque para que eles vão contratar um professor sendo que tem aula online, né? Então. Cabe um monte de gente na aula online, mas tudo bem. Bom, eu vou guardar esses 1.000 pontos até eu pensar em algo que seja mais legal. Na verdade, eu já tive uma ideia, assim, né? Em vez de mandar os desafios por e-mail, eu estava pensando em vocês fazerem um desafio só, mas apresentarem aqui no Teams mesmo, sabe? Porque aí eu já consigo dar o feedback imediato. O que fez errado, o que não fez. Que nem teve muita gente que me mandou por e-mail, não dessa turma, né? Me mandou uma salada de acompanhamento falando que era salada composta. Então, eu já posso dar o feedback imediato. Mas vou guardar esses 1.000 pontos para ver o que a gente consegue fazer melhor até o final do semestre, que tá aí, né? Final do semestre tá aí. E assim. Você me deu o feedback no Instagram mesmo. Então, quem mandou no Instagram, vocês eu dou no coice mesmo o feedback, né?
Ah, então você Agora, não falou nada das minhas produções, quer dizer que tá tudo 100%? então, não falei nada porque você não merece meu feedback. Não, tô brincando. Não, porque estavam boas. Aliás, você fez ali o negócio árabe lá, o tabule. Os cortes estão bonitinhos, hein? Ah, caprichei, né, Pro? Eu olhei É o assim, mínimo os que a gente cortes. espera, né? Nessa altura do campeonato. Eu tive uma professora boa de técnicas básicas. Não Eu não adianta tive, puxar eu não saco, tive a não. mesma sorte. Você não teve a mesma sorte, né? Aquela professora péssima. Bom, enfim. A matéria é legal, a professora que é chata. Gente, a turma veio me pedir desculpa outro dia. Eu falei que não dá nada a ver, né? Nada a ver. E o pior é que eu nem sei quem é que foi. Porque eu tava compartilhando tela, então nem vi quem é que foi, mas tudo bem. Bom, e a avaliação, vocês sabem que vale 4.000 pontos, vocês já garantiram 1.000, a maioria, né, da turma já garantiu 1.000, e aí vocês vão ter que tirar 500 pontos, pelo menos, nessa prova, né? Vocês que tiraram 1.000, né? Aí, enfim, o ideal é tirar 4.000, certo? E aí vocês sabem que a segunda prova é um pouquinho mais difícil do que a primeira. E a gente não sabe ainda como vai ser essa avaliação, porque pelo que me foi comunicado ontem, nós estamos trabalhando com essa data. Então, voltando dia 18, a gente mete brasa na aula prática. Ai, que saudade de uma cozinha, né, minha filha? E deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa para falar. Vocês eu não preciso falar muito, né, que para se empenhar, porque vocês são bastante empenhados, então gostaria de dar os parabéns, né, pelo desempenho da turma em geral, pelo desempenho de vocês. Eu vejo que quando as turmas elas têm uma liderança boa, que é o caso do Emano, e tem muitos alunos que colaboram para que as informações cheguem aos alunos, para que os estudos sejam compartilhados, inclusive a turma costuma ter um desempenho melhor, tá? Então vocês estão de parabéns. E continuem assim. E também, né, lembrá-los que até o momento a nossa informação é que todas essas aulas práticas serão repostas. Toda a carga horária prática vai ser reposta. Então, não importa quando, essas aulas vão ser repostas. Como vai ficar o quarto semestre sem a carga horária completa? Não sei, tá? Se realmente esse cenário que o Emmanuel está falando for oficializado, aí nós vamos ter algumas informações e aí a gente repassa para vocês. Mas no momento a gente está trabalhando com o otimismo que dia 18 a gente está de volta, tá? E é isso, vou guardar esses 1.000 pontos por enquanto, mas a partir do momento que eu tiver uma informação oficial, aí eu troco tudo. Troco não, né? Esses 500 pontos fica como questionário que eu vou colocar no AVA e os 1.000 pontos a gente vê depois o que faz a partir das informações que a gente obtiver, tá? Então é isso, gente. Então, lembrando também por que a gente finaliza a aula com menos tempo, né? Porque, no meu caso, eu optei por dar 1 hora de aula toda semana, apesar que essa turma específica de cozinha fria, que a carga horária é menor, já acabou, né? A nossa carga horária teórica. Mas enquanto tiver conteúdo, eu vou aparecer aqui para falar. Agora, quando acabar o conteúdo, eu não tenho muito o que fazer, tá bom? E por isso que hoje nós fizemos só a vista de prova, certo? Só por isso. E aí semana que vem a gente volta com conteúdo, mesmo horário, mesmo bate-canal e etc. Tá bom? Gente, muito obrigada pela presença Professora, de vocês, participação. Chia.
valeu. Você vê lá em Cozinha Internacional se colocou os meus desafios, porque eu não tô conseguindo ver nota aqui, É nada. tarde. O Ava tá com um Já? problema na hora no setor de notas. A gente não Eu tá tô falando conseguindo ver tudo. nota, não. Eu tô falando tudo que minhas notas tá certa, mas eu também não consigo ver, não. Ontem eu também não consegui ver. O Ava Depois não tá. vem O Ava no final do na. semestre me deixar louca pra corrigir esses troços. Não, mas Do Ava. hoje o Ava tá ruim mesmo. Não, mas Ali onde a gente vê as do momento notas, que não eu tá aparecendo. declarar que o bimestre acabou, eu não vou ver mais nada, não quero nem saber. Nesse caso, eu concordo que terça-feira foi a de internacional, né? Se a pessoa perdeu. Não, eu tava lá, eu não Mas vi na nota terça eu mesmo. tentei olhar, a minha nota já não tava aparecendo, não. Não, na terça. Não, até eu ontem tentei. tava normal, o Ava, Ó, então foi o de vocês. Não, Desafios. ontem o meu não tava. Desafios Eu do fui Ale olhar agora. e da Natália estão aqui. Emano também. O Emano faz só o que ele gosta, né? Ué, eu faço o que eu tenho em casa. Ele não tem uma folha de alface, mas ele tem. Ah, não, eu falei que eu fiz a salada, só que aí como eu não fiz os outros, eu não mandei nenhum. Ai, vou te falar. Entendeu? Alexandre não fez atividade de povos pré-colombianos, Emano fez Isso. e Natália também não fez. Então você tá com 800 de nota de sala de aula na internacional, tá? Natália. Tá. Eu fui olhar agora as notas para ver se o Rafa já tinha colocado as notas, porque só falta ele, mas o Ava tá ruim. Hoje é o último dia para lançar a nota de prova, eu Então deve acho. ser por isso que tá ruim. Então, sabe o que eu faço? Quando dá ruim no Chrome, eu abro lá no Edge. Não, ele abre. Eu vou te mandar um print no coisa e vou te mostrar o que tá acontecendo. Ele só não mostra a nota especificamente só. Ele não tá. O menu de nota, quando você clica na matéria, tem que abrir as suas notas. Abre todo o descritivo das suas notas. Agora voltou ao normal. Agora voltou só porque você ameaçou de mandar o print, Só, né? você vê? Ele ouviu, ele é tipo o Google. Mas eu Ele tô ouve olhando aqui no sistema. Ô, mano, como que você teve a cara de pau no internacional tirar 975? Você não tá cara de pau, tem que tirar 1000 logo. Mas foi uma desatenção ali no Navidad. Eu li Peru, botei ação de graças. Você caiu na minha pegadinha, mano. Não acredito. Logo você. A Natália também tá com 900 e o Alexandre não fez mais que obrigação de tirar 1000. Então, internacional tá tudo ok, as notas de vocês. Não, tá, tô abrindo. Só falta o Rafa colocar as notas dele, que ele não colocou ainda. Nem de desafio, nem da prova. Eu tô montando uma aula de café. Voltaram as notas sim, acabei de ver também. Tá. Tá abrindo? Ainda não tô conseguindo, não. Tá, abriu normal aqui. Tenta sair e, tipo assim, fecha e abre o de Chrome. novo. Vou tentar. Aí, tô montando uma aula de café. Aí eu acho que a gente vai fazer café, chá, aí a gente entra nos alcoólicos. Anônimos, né? Mas aí a gente entra nas bebidas alcoólicas. Aí só tô conferindo aqui as de cozinha fria, tá? Cozinha fria. Tá ok. A nota de vocês 3, tá? Agora foi. Cozinha fria eu arrumei o da Natália, então tem que aguardar a aprovação. E na avaliação oficial também tá tudo lançado. Então, assim, a nota de vocês 3 tá redondinha aqui, tá bom? Não há Beleza, problema. tá certo aqui no Ava também, tudo ok. O único erro que tinha mesmo é que eu esqueci de lançar o da Natália. Tá bom? Gente, vou dar aula por encerrar. Eu declaro o bimestre encerrado. Tá? Agora é B2. E daí? Trabalhar para B2. E daí? E daí? Tá ok? Vou falar igual a minha mãe, segura as calças que vai cair.
Não pode Porque falar isso aí pra minha mãe que ela responde isso. Então ela respondeu, presida, assim? Nossa, gente, revoltada, né? Mas daí, E daí? daí. Tá bom, gente. Obrigada. Sobrevivam. Fiquem em casa, por favor. Usem máscara. Sim. Mas usa máscara de verdade, né? Porque sabe aquele trabalho voluntário que eu mandei para vocês? Ah, Apareceu uns alunos lá. Aí o chefe me mandou a foto. Acho que ela é da turma da noite. Aí a criatura tá usando máscara no queixo. Pois é. Aí acho que o cara me mandou pra aluna ganhar pontos. Ela perdeu pontos, né? claro. Porque tá cozinhando em plena pandemia com uma máscara no queixo. Olha, eu vou te falar, viu? É uma tristeza. Mas Não sei enfim, qual é o faniquito que esse povo tem de não deixar a máscara na cara. é uma questão de hábito, né? É costume, é costume. Se for ver, eu e o Emano já cozinhamos de máscara todo dia. Cara, eu uso máscara há mais de 10 anos. Meu Deus. Eu opero de máscara. Eu faço cirurgia de máscara, eu faço um monte de coisa de máscara. Então, pra mim, máscara foi isso. Não mudou Então, muito. do mesmo jeito que a gente usa roupa e o nosso corpo não se incomoda de usar roupa, porque se a gente parar para pensar, isso é uma questão de foco, né? Vem pensando em neurociência. É uma questão de foco. A máscara é a mesma coisa. Se você não ficar focando na máscara, você só ajeita bonitinho para ficar confortável logo de cara, é hábito. Tipo, É você nem costume. É costume. Você acostuma até com a respiração mais ofegante, porque essas de tecido, né, é mais difícil de respirar com elas. O que me incomoda muito é o elástico dessa que eu comprei. Eu vou comprar uma com elástico um pouco mais frouxinho, porque Eu minha também, dureba... eu tive que ir pedindo pra costureira ir refazendo, porque eu tava Então, arrancando minha orelha fora. tava. Aí eu coloquei mais, em vez de colocar bem aqui perto da cabeça, eu coloquei mais pra fora, assim, da orelha. Aí eu fico parecendo o Dumbo com as orelhas, Um elfo. as Eu orelhas tudo fico pra parecendo frente. um elfo. Exatamente. O que eu vejo muita gente reclamando é quem usa óculos, né? Por Então, causa mas da. aí você bota o óculos um pouco mais para a pontinha do nariz, que não embaça mais. Na verdade, tem a técnica do sabonete. Você já viu a do sabonete? Não. O sabonete eu já fazia antes. Você pega um sabonete seco, de barra, e dá uma esfregadinha No óculos? na lente. Na lente, e passa um paninho. Eu vou te mandar um vídeo. Ai, que Você vai ver que legal. não Eu embaça mais. vou mandar para uma. Tem uma amiga que ela trabalha na recepção de um centro médico lá na Praia Grande. E ela reclama disso, né? Que ela usa óculos, aí o dia inteiro fica o óculos. A gente que é médico, a gente aprende muita coisa. Uma delas é que, a partir do momento que você se paramenta para uma cirurgia, você não pode encostar em um lugar mais nenhum, principalmente no rosto. Então, por Então a isso gente que tem que aprender muita técnica para segurar isso, né? Mas, E ô, uma delas Emano, é é essa. exatamente por isso que eu estou reforçando a questão de higiene em todas as turmas, não foi só aqui. Eu me coloquei essa obrigação essa semana de reforçar, porque eu tenho visto muito isso. Que as pessoas acham que, como é invisível, elas não têm muita noção do que está acontecendo, né? Que a partir do momento que você coloca a mão no rosto, a sua mão pode estar contaminada. Se o botão do elevador está contaminado, já era, Sim. né? Um simples botão do elevador. E o pessoal não se liga nisso, tá entrando de duas pessoas no elevador, sem máscara. Eu mesma, né, só me toquei do elevador quando meu irmão me falou, porque o elevador, ele não fica aberto, ele fica fechado o tempo todo. Por mais que as mulheres estão passando álcool e tudo mais, fica suspenso no ar, né, partículas durante algum tempo. Eu tô usando máscara, mas No ar é muito pouco, mas fica. Mas é muito pouco. eu espero, né? Mas fica fechado, Outro né? dia eu encontrei um tiozinho no elevador e eu tava de máscara já, né? Aí ele, tá difícil, né? Eu falei, tá, e será que vai ser obrigado a usar máscara? Eu falei, não, eu falei, não tem que esperar ser obrigado. Aí ele, Então. aí ele fez uma carinha, tipo, de sem graça e saiu do elevador. Que eu dou no meio mesmo, não tô nem aí. Mas eu tenho uma amiga que ela entrou no elevador, aí veio a mulher atrás. Ela falou: Você quer que eu saia?
Porque ela não. Ela só ia subir 2 andares, mas ela falou: você quer que eu saia? Eu já apertei o botão, mas se você quiser que eu saia, eu saio. Aí eu falei, não, eu espero o próximo. Porque o povo não se conscientiza. Não se conscientiza disso. E eu acho que a gente que tem essa informação e formação, inclusive, né? Porque isso faz parte tanto da formação de vocês que estudaram na área de biológica, quanto na nossa formação de gastronomia, eu acho que é nossa obrigação passar essa preocupação à frente, assim. As pessoas enxergam a gente como neurótico, né? Mas é justamente esse saber que deixa a gente mais cuidadoso com as coisas. Você já saiu de casa de máscara? Já, eu só saio de máscara. As pessoas ficam te olhando como se você fosse um ET? Então, no início do mês, eu fui ao mercado de máscara e ninguém estava usando máscara ainda. No início do mês, eu coloquei a máscara. Porque eu só tenho saído para ir ao mercado mesmo. Eu também. E, assim, eu estava indo semanalmente, agora eu vou quinzenalmente. E agora, como vai aumentar a curva, a próxima compra eu vou fazer o suficiente para não ter que pisar pelo menos um mês no mercado. E eu estava com máscara descartável ainda, e todo mundo ficava me olhando muito esquisito, mesmo, muito esquisito. Aí, depois, outra vez que eu fui, o pessoal já estava meio aderindo às máscaras, porque foi aquela época porque assim, o dia que eu fui de máscara, ninguém estava recomendando, o Ministério da Saúde estava recomendando que não precisava usar máscara, né? E aí o povo me achava que eu era louca. Por quê? Porque eu sei que é melhor usar máscara. Tipo, não é só quem está infectado, todo mundo tem que usar máscara, né? Aí, na segunda vez já estava todo mundo de máscara. Aí tinha 2 pessoas sem máscara, e aí todo mundo estava olhando torto para essa pessoa sem máscara. Mas eu sei que isso daqui é uma exceção, né? E aí, nessa mesma semana, meu marido desceu para ir na feira aqui do prédio, só ele desceu de máscara, coitado. Aí eu sei que ele ficou tão revoltado que ele ficou mandando mensagem para todo mundo. Gente, vocês não sabem, eu desci pra ir na feira, só eu tava de máscara. Vão contaminar essa porra toda, não sei o quê. E aí, na semana seguinte, eu desci e tava todo mundo de máscara já. Aí ontem já tava mais ou menos. Então eu tô percebendo que assim, quando recomendou o uso de máscara, o pessoal começou a usar e agora o pessoal tá relaxando de novo. Percebi isso. Mas no meu Sim, bairro. acho que aqui vai ser que nem quando eu fui obrigado a usar cinto de segurança. Só vai funcionar quando doer no bolso, sabe? Multar, Então, quando quando multar. começar a multar, Mas você sabe que eu passei uma vergonha, né, mano? Porque lá em Praia Grande, eles decretaram, é um decreto, o uso obrigatório da máscara. Uhum. E eu passei uma parte da quarentena lá. Só que assim, eu fui e aí fiquei a quarentena dentro de casa, porque quarentena é quarentena, né? Eu não tava nem sabendo o que tava acontecendo do portão para fora. Aí o dia que eu subi a serra, que eu voltei para casa, eu passei numa farmácia que eu tinha pedido para manipular um remédio. Menino, eu passei uma vergonha, não me deixaram entrar na farmácia, porque eu não tava usando máscara. E aí eu fiquei lá de fora esperando eles pegarem meu remédio. Não deixaram eu entrar, porque o prefeito lá multa se eles deixarem eu entrar no estabelecimento, o prefeito multa. A multa é Então, do comércio, né? Nem da pessoa que está do saindo. comércio. Então, mas aí é que tá o grande problema, né? Tudo bem, não tem como eu multar a pessoa física, né? Mas diz que tá acontecendo muito isso. Meu irmão viu lá em Praia Grande, no Açaí, por conta do decreto, não pode entrar sem máscara. E o segurança não estava impedindo que uma mulher entrasse. Ela fez maior barraco e tal. Aí uma outra criatura saiu de máscara, tirou a máscara Tirou a do rosto máscara. e deu pra ela. E eu tô vendo vários relatos disso, sabe? Então, assim,
É triste e preocupante, porque as pessoas não têm noção do que é higiene, gente. Não tem noção. Então, tentando levar o máximo possível. Ah, meus parentes querendo ir para casa da minha mãe, né? Então. Lá na praia. Porque acha que quarentena, vamos É visitar a férias. parentada. A minha mãe, Quarentena ela é não férias. sai de casa. Já deve fazer quase 2 meses que a minha mãe não sai de casa. Porque minha mãe tá em todos os grupos de risco, então a gente não deixa ela sair de casa de jeito nenhum. Aí as parentadas que não param em casa quer ir lá. Ainda mais com criança, que é vetor, né? Vetor? É, transmissor, sei lá. E aí, É você acredita que eu tive que falar para minha prima para eles não irem? Ah, acredito. Eu tive que falar, ainda fiquei como Você sai como chata, né? Isso, eu sou a chata. Mas é que eu falei, eu prefiro ser a chata do que minha mãe adoecer por causa desses irresponsáveis, né? Ó, eu passei a última semana em Suzano, na chácara do meu sogro. Mas por quê? A gente já tava tendo contato direto com o meu sogro. Por causa que a gente teve um acidente, assim, um acontecimento na família, acabou que a gente teve que ter contato meio que obrigatório. Então, como a gente já estava tendo contato e era só eu e minha esposa em casa, a gente foi ficar lá com a família da minha esposa, né? Uhum. É, só que agora, essa semana, vai ir mais parente para lá. E a minha esposa falou: olha, não é o ideal que venha mais gente, porque essas pessoas que estão vindo estavam trabalhando, estavam andando na rua. Sim. Estava só a mãe dela com a gente. A mãe dela achou ruim. Tipo, você não pode falar assim. Sabe por quê? Dá a impressão que você é chato, que você não quer a pessoa. Mas não é que você não quer a pessoa, é que a gente estava em isolamento. A pessoa que tá vindo, não. E ela pode transmitir para todo mundo. Então a gente veio embora. A gente, não por isso também, por uma série de fatores. Mas a gente podia ter ficado lá, mas a gente preferiu voltar para casa para evitar esse contato. Então, e assim, pensando nos idosos, nas pessoas mais velhas, que são justamente quem deveria adotar essa postura, parece que eles estão mais preocupados em não ofender o familiar, né? Do que com a própria vida. Quantas notícias que a gente está vendo aí de fez um churrasco em família, morreu metade da família, porque um estava doente. Aí o outro foi fazer uma. Aconteceu isso lá em Santos, né? Com uma colega do meu irmão, uma colega de trabalho. Os sogros dela estavam em quarentena e tinha dois parentes que estavam indo no mercado para eles. E aí, numa dessas vezes, eles entraram para sentar, tomar um café, não sei o quê. Os sogros dela pegaram o Covid, porque essas pessoas trouxeram a Covid para dentro da casa dos sogros dela. O sogro morreu essa semana. E a mulher está entubada na, na, na UTI. Então, assim, a gente fala muito de quarentena de não sair de casa, mas também não receber as pessoas em casa. E o brasileiro, ele tem muito essa questão, né, de ser acolhedor, de não querer ofender o outro, não querer ser grosseiro com as pessoas, querer agradar, e isso sim é um grande problema, né? É um grande problema porque eu não saio de casa, mas recebo a pessoa na minha casa, então eu posso estar recebendo a doença dentro da minha casa. Então, eu não deixo ninguém entrar na minha casa, nem entregador de água, nem ninguém. Deixo aqui na porta a água e a gente mesmo higieniza. Sempre foi assim, né? Porque eu não confio na higienização deles, né? Quando eles fazem a instalação. Na verdade, eles fazem só a limpeza, né? Eles não fazem a higienização completa. E aí a gente instala, mas não quero ninguém na minha casa. E, Tá certo. e eu fico como chata. Mas apesar que outro dia minha prima apareceu aqui de surpresa. Eu a recebi, mas eu abri a porta com álcool em gel na mão. Fez ela tirar o sapato. Não, na minha casa não entra de sapato já. É. Nunca entrou, né? Então, assim, entra. Por mim, trocava até de roupa, filho. Mas ela veio de surpresa, fazer o quê? Vó Vamos. mora,
a minha avó mora com meus pais e lá a gente não entra mais em casa também. O que que meu pai faz? Ele tem uma garagem grande, ele abre o portão, a gente entra dentro da garagem, eles fecham e a visita, entre aspas, fica lá na garagem e eles ficam da janela da sala, que é um andar acima, Aham, falando com a gente por lá, pra ver minha avó, coisa assim, né? Mas aham, ninguém entra em casa. O máximo que entra é na garagem só pra não ficar na rua mesmo. exatamente, exatamente. É, ai, gente, é uma tristeza. E agora eu vou tomar essa vacina da gripe, né? Vou no laboratório, porque eles estão adiando, porque professor costuma tomar gratuitamente pelo SUS, né? Mas eles adiaram o calendário aí por causa, sei lá, Eu também posso, mas eu não quis sair de casa. Então, mas eles adiaram. Eu não, na verdade, nesse momento, você é profissional da saúde, né? Tô. Mas nesse momento eles estão dando prioridade idoso e profissional da saúde. Aí eu até achei um esquema de drive-thru aqui na Lapa, vou no sábado tomar, porque assim, a minha prima faz medicina, ela ficou, mas não previne Covid, só previne H1N1, não sei o que, falou todos os vírus lá. Uhum. Só que assim, se eu puder evitar de ir ao hospital com gripe para pegar mais a Covid, melhor, né? Sim. Então, na É, verdade, acaba evitando indiretamente, né? um conhecido meu, ele foi pro hospital com H1N1 e saiu de lá 25 dias depois, só por causa da Covid. Então. Não, e eu sei, uma vez a minha mãe tem psoríase e ela precisou ser internada por conta da psoríase, fazer o tratamento e tal. E aí, o que era para ser assim, na verdade ela foi internada porque o remédio ataca o fígado e ela tem problema no fígado também. Então ela precisava fazer os exames, ser monitorada. Ela pegou infecção hospitalar. Ela ficou mais de um mês lá por conta da infecção, não foi nem por causa. Ela ela conseguiu curar a psoríase só tomando sorinho, porque aí não deram nem o remédio para ela, que é aqueles remédios biológicos, sabe? Uns remédios assim que são fortes lá, né? E, e aí ela ficou, teve que tomar acho que 3, 4 tipos de antibiótico, porque ela tomava antibiótico e não funcionava. Aí eles trocavam, trocavam, trocavam. Nossa, ela ficou muito mal, mas ela ficou lá por causa da infecção, porque a psoríase, ela deixa a pele como entrada, né, para infecções, porque a pele fica toda lesionada. Então, ela estava vulnerável, pegou a infecção e quase morreu por causa da infecção. Então, eu falo, evitar de ir no hospital. A minha sinusite mesmo, ela tá assim, tá se prolongando assim, porque eu não fui em nenhum médico para tomar antibiótico, porque eu tenho esse medo, assim, não tô saindo de casa mesmo. É, eu só tô pra ir no mercado mesmo. E olha lá. Porque quando dá pra pedir no iFood, eu peço. Então, Aqui é tudo delivery também, mercado, tudo. então, eu peço padaria, essas coisas, eu peço delivery também, porque e mesmo assim, né, tem uns entregadores que usam máscara no queixo, Uhum. põe Sim. mão na máscara, não sei o quê, mas ah, o certo é só não pedir coisa, alimento manipulado frio, né? Porque a temperatura da. Se tiver quentinho, né? A temperatura que fica ali dentro da caixa, acho que já deixa em segurança o suficiente. Vambora, pessoal. Vamos lá almoçar? Fazer Vamos, almoço? vamos nessa. Gente, terça-feira estamos juntos. Vamos dar início ao conteúdo do segundo bimestre. E fé. Vamos ter fé que o pessoal se conscientize, porque olha, eu acho que a gente vai ainda passar por um período tenebroso, muito mais porque as pessoas ou não acreditam que a doença mate tanto quanto está matando, ou não tenham os hábitos de higiene adequados, né? Nem de limpeza, nem de higiene, nem de
desinfecção. Gente, bom feriado. Para vocês pode não significar muito, mas para mim significa, porque eu vou poder descansar. Mentira, tem conteúdo da editora fazendo, mas estamos aí. Gente, um beijo. Beijo, Pro. Descansa bem Tchau, aí, tchau. aproveita. E acabei de falar que não tchau. tem aula. Eu vou resolver as tretas, né? Mas amanhã, quem sabe, eu descanso. Tchau. Tchau.